Olá! Neste vídeo vamos analisar o filme A Colina Escarlate, em inglês Crimson Peak, dirigido pelo Guillermo del Toro. Eu escolhi 12 pontos que me chamaram a atenção. Para começar, gostaria de falar sobre as cores. O diretor escolheu principalmente o preto, o vermelho e o amarelo. Essas três cores que a gente vê aqui nessa imagem, por exemplo, nos lábios da Lucille, no fogo refletido na parede e nas faces dos personagens, indicando uma mistura de vermelho com amarelo. Aqui no cenário da mansão, né? Bastante dourado, amarelo. Aqui na borda do espelho, o dourado. Então, essas cores, agora também né, no vestido da Edith, indicando camadas que terão uma significação muito forte para a trama. Em primeiro lugar, o vermelho, né, que indica sempre essa mansão sangrando, especialmente na neve manchada. Além disso, né, a violência e a relação incestuosa que os dois irmãos vão ter. O preto indica o perigo, e o amarelo e o dourado também indicando a decadência, a loucura e também a riqueza. O segundo ponto é a questão do, da ironia do Del Toro em relação à gratuidade do elemento romanesco na trama, né? Tem a cena em que a Edith chega para o editor no começo e mostra o seu livro, e o editor diz que história de fantasma não vende, que é preciso ter o elemento romanesco. E é justamente isso que vai acontecer nesse filme. Então, o filme A Colina Escarlate, enquanto a representação de um livro escrito pela Edith para o seu editor, funciona. Nesse sentido, então, o Del Toro busca trabalhar essa questão da, da trama romanesca inserida num filme de fantasmas. O terceiro ponto é a questão do roteiro, que utiliza esses clichês, né, como homenagens aos gêneros. Tem elementos de vários gêneros aqui que se misturam, elementos do terror, do suspense, tem alguma coisa de filme de época, também, também o que ele chamou de romance gótico, né? O próprio Del Toro chamou. Então, todos esses gêneros se misturando e sendo homenageados em vários momentos. Por exemplo, e esse é outro ponto, o trabalho do fade out, né? Que a tela vai escurecendo. Eh, É um recurso que, quando é utilizado de forma ruim, atrapalha e chama atenção para si. Mas aqui, todas as vezes que foram utilizados, ficaram bem para a trama. Então, acabam ficando para além da homenagem à utilização de alguns recursos de filmes mais antigos. E que, hoje em dia, não são mais tão comuns de serem vistos em filmes. Outro ponto importante é o design, né? O design é cuidadoso, a maquiagem, o figurino também estão irretocáveis. Outro ponto importante é a atuação da Jessica Chastain como a Lucille, que, para utilizar um clichê, né, rouba a cena do filme. Mas todos os atores estão bem. Talvez a personagem Edith não está à altura da interpretação da Jessica, mas enfim, isso é uma opinião bem pessoal de algumas pessoas. Outro ponto é o fato do Guillermo del Toro estar dirigindo, né? Que já significa um filme de qualidade para todos que conhecem os filmes anteriores dele, como Hellboy ou ainda Blade 2, só para citar dois filmes, sabem que ele é um diretor com um estilo muito pessoal e com um trabalho muito cuidadoso em tudo que ele faz. Então, a sua assinatura já dá uma ideia de qualidade e já nos provoca curiosidade. Então, esses são os pontos positivos do filme. Um ponto não tão positivo e nem tão negativo seria o fato de que, quando a gente sai do filme, a gente não consegue ter um juízo de valor específico. Fica alguma coisa titubeante. O filme certamente não é ruim, mas também não é excelente. Então a gente fica sem saber muito bem o que a gente viu.
Alguns pontos, então, não tão positivos ou mesmo negativos. Primeiramente, a história. A história não é tão boa. O filme é mais estético do que prima pela trama, né? Então, nesse ponto, a gente pode dizer que o filme pecou um pouco. Outro ponto, talvez negativo, é que o espectador fica, em relação ao personagem e talvez à história, um pouco indiferente. Tanto faz o que vai acontecer ou não à trama, e isso é bem perigoso, assim, principalmente para uma história. Outro ponto importante é uma oscilação, né? Do diretor. Ele não consegue nem dar ênfase para os fantasmas, né? Não consegue desenvolver ou explorar suficientemente essa questão e tampouco explora bem o romance entre a Edith e o Thomas. Então, a gente acaba ficando no meio do caminho, assim como o diretor, e a gente não se aprofunda nem nos fantasmas, nem na relação entre os dois protagonistas. Outro ponto que me chamou a atenção é que esse espaço da mansão, já que ele foi construído com tanto cuidado pelo diretor, talvez ele pudesse ser explorado de forma mais criativa ou simplesmente mais explorado. Achei que a mansão foi, né, pouco explorada para ter sido feita só para o filme. E por fim, ah, os recursos utilizados pelo diretor em forma de clichês, seja para homenagear outros filmes ou como possibilidades mesmo, acabam incomodando porque eles estão em excesso aqui, né? Por exemplo, quando a mãe fantasma avisa a Edith que ela deve ter cuidado com a colina escarlate. Ou, por exemplo, o momento em que o Thomas chama a Edith para dançar. Ou o castelo todo isolado no meio do nada. Enfim, vários recursos que apareceram milhares de vezes no cinema e que aqui retornam simplesmente de forma ah, pouco, pouco mesmo criativa, né? Porque se eles são apenas clichês, por que em tanto excesso, né? Acaba chamando a atenção de forma positiva, porque é uma ironia, mas também de forma negativa, porque parece que o diretor não encontrou outras resoluções melhores, né, para filmar a trama. Então, era isso, né? Só para um último comentário, né, que o filme me lembrou dois outros filmes. Primeiro, O Iluminado, né? Também um hotel, no caso, no meio da, de um lugar isolado, cercado por neve, em que três pessoas ficam presas. E, e que depois acaba ahn, recebendo uma quarta pessoa como uma espécie de salvador. E também em filmes do Tim Burton. O estilo aqui gótico lembra às vezes bastante o Tim Burton. E também um jogo, agora me lembrei, um jogo chamado Silent Hill, um jogo que tem para PlayStation e para outros videogames, em que a gente explora uma mansão e, e a cada porta que a gente abre, a gente não sabe muito bem com o que vai se deparar. Então, é só para chamar a atenção dessas, dessas também referências que podem ou não ter passado pela cabeça do diretor. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da análise aí e até a próxima.